o seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox. PSN. Não perca tempo, links na descrição. NVIDIA anuncia: não somos mais uma empresa de gráficos, e sim uma empresa de inteligência artificial. O CEO da NVIDIA bateu o martelo e afirmou com todas as letras que a corporação agora vai ter foco nas inteligências artificiais. Pois é, meus amigos, essa notícia chocou a todos nós, amantes de games e hardware nessa semana, uma vez que a NVIDIA é uma empresa que está sempre à frente e produz as melhores placas de vídeo do mercado. Como essa notícia vai afetar o mundo do hardware e também o mundo dos games atuais? No conteúdo de hoje, você vai embarcar comigo em uma jornada para descobrir isso. Você já viu essa logo em algum lugar? Ou talvez essa daqui? E quem sabe talvez essa daqui, que é um pouco mais recente? Pois é, desde que eu era bem pequeno, a NVIDIA estava presente na minha vida, através dos jogos. A NVIDIA foi fundada em 1993 por 3 pessoas: Jensen Huang, Chris Malachowski e Kurt Spring. Esses 3 visionários se reuniram com o objetivo de se tornar líder no ramo de placas gráficas no mundo inteiro. Eles queriam revolucionar. Em 1995, a NVIDIA lança a sua primeira placa de vídeo, a NV01. Baseada na arquitetura NV1 Real-Time 3D Graphics, a NV1 foi a primeira placa de vídeo a possuir um mecanismo de aceleração de gráficos 3D, fazendo o processamento de dados de objetos em 3D para a placa de vídeo, ao invés de sobrecarregar o processador. Uma tecnologia inovadora na época. Apesar da inovação tecnológica, a NV1 não vingou muito bem na época. Ela era uma placa de vídeo bem interessante, mas por conta da API gráfica dela, que era nova, vários desenvolvedores de games não compraram a ideia, uma vez que eles teriam que produzir os jogos adaptados para rodar exatamente naquela API gráfica. Apesar disso, os jogos que ofereciam suporte à tecnologia que a NV1 disponibilizava trazia sim uma qualidade impressionante para a época. Estamos falando de 1995, meus amigos. Em 1996, a NVIDIA lançou a NV2, que era uma placa de vídeo diferente e trouxe algumas correções em relação à NV1, com algumas melhorias consideráveis, mas ainda assim não foi um sucesso. Mas o próximo lançamento da NVIDIA mudaria a história. A GeForce 256 foi revolucionária para a época. Trazendo uma arquitetura chamada NV10, ela se destacou muito a introduzir a transformação e iluminação por meio de hardware, aliviando a carga da CPU, e também com uma engine de sombreamento de pixels para efeitos visuais mais avançados, além de outros recursos avançados, como a mistura de vértices para renderização mais suave de personagens e objetos, suporte à interface AGP4X, que era padrão na época, e também já utilizava memórias DDR para maior largura de banda. Ela influenciou a criação de várias outras novas placas de vídeo e definiu padrões para o futuro. E desde o lançamento dessa placa de vídeo, a NVIDIA se tornou líder do mercado global de placas de vídeo. Durante todos esses anos, a NVIDIA conseguiu se manter no topo, lançando cada vez tecnologias mais avançadas e sempre um passo à frente das suas rivais. Desde então, a NVIDIA lançou várias linhas de placa de vídeo. A linha NVIDIA Quadro, que foi fundada mais ou menos na década de 90, para atender profissionais que trabalham na área de designer gráfico, criação de jogos e por aí vai, e precisam do alto nível de precisão. Lá para os anos 2000, a NVIDIA lançou a linha Tesla, que é mais focada em desenvolvimento tecnológico, científico, mas a linha mais popular sempre foi a linha NVIDIA GeForce, lançada na 256, depois teve a GeForce Série 2 lá em 2000, a GeForce Série 3 em 2001 e a GeForce Série 4 lá em 2002. Desde então, a NVIDIA não parou de se aprimorar e lançar várias linhas de placa de vídeo GeForce, da série 200
a série 900, depois a gente teve a série GTX, GeForce GTX 10, a GTX 16, depois vieram as placas de vídeo GeForce RTX 20, a GeForce RTX 30 e agora a gente está na linha GeForce RTX 40. Quem diria, meus amigos, que a Nvidia lá em 1995, quando produziu essa plaquinha de vídeo aqui, que rodava pouquíssimos jogos como esse, iria chegar a fabricar placas de vídeo como essa, que rodam jogos com esse nível de gráfico. A Nvidia, apesar de ter concorrentes, sempre esteve à frente do ramo de evolução gráfica dos games, afinal é ela quem produz o hardware capaz de suportar gráficos mais pesados. Mas o que leva a principal e maior empresa de produção de placa de vídeo no mundo a fazer um anúncio como esse? Dizer que agora vai ter o foco nas inteligências artificiais. Bom, para entender um pouco mais essa questão, nós precisamos voltar no tempo e compreender um sonho científico que já acontece há muito tempo. Não é um sonho de viajar para o passado, mas um sonho de criar uma máquina ou uma identidade virtual capaz de pensar e, quem sabe, agir como um próprio ser humano. O termo inteligência artificial surgiu em 1956 em uma conferência em Dortmund, nos Estados Unidos. Mas há relatos muito antigos de pensadores em que pensavam em livrar os escravos do seu trabalho, imaginando máquinas que pudessem executar tarefas humanas. Mas não é que não existiam máquinas capazes de livrar os seres humanos de algumas tarefas. A questão era executar tarefas relativamente inteligentes. Graças à era da computação, a inteligência artificial começou a avançar cada vez mais. O primeiro computador do mundo, o ENIAC, se tornou operacional em 1946. Graças a ele, em apenas 4 anos depois, o estudo do campo das inteligências artificiais começou a ganhar mais impulso e mais credibilidade. Se antes os cientistas pensavam numa inteligência artificial que pudesse realizar algo mecânico, interagindo com o mundo, com o computador agora era possível criar algoritmos que permitissem às inteligências artificiais a realizarem tarefas intelectuais. A primeira inteligência artificial que se tem registro no mundo foi criada por Allen Newell e Herbert Simon em 1955. Hoje, essa inteligência artificial seria considerada arcaica, pois ela é um teorizador lógico que seria capaz de pensar como um ser humano, resolvendo cálculos matemáticos. Ou seja, ele foi um marco e tanto para a evolução da IA porque ele resolvia problemas lógicos. E desde então o campo da inteligência artificial, principalmente vinculada à computação, foi evoluindo de forma constante. Mas você deve estar se perguntando, que diabos isso tem a ver com a decisão da Nvidia? Assim como no mundo dos games, as inteligências artificiais precisam de muito poder computacional, quanto mais complexas elas ficam. Se a gente pensar no hardware de computador que tem mais poder computacional hoje, são principalmente as placas de vídeo. As inteligências artificiais evoluíram tanto que no atual momento nós estamos vivendo o que podemos chamar de a era da inteligência artificial. Hoje você pode obter respostas muito rápidas, como por exemplo com o ChatGPT, que a gente pode bater simplesmente um papo com ele, como por exemplo, como faço para meus inscritos darem um like nesse vídeo? E daí simplesmente, em tempo real, ele responde tudo. Segundo ele, é para pedir educadamente no vídeo, fornecer um conteúdo de qualidade e vários outros fatores, É por isso que você deixou o joinha. Hoje, por exemplo, eu uso inteligência artificial até para fazer a thumbnail dos meus vídeos. Olha só que legal, consigo até excluir o fundo aqui. Quem sabe aqui trocar a cor da minha camisa, simplesmente descrevendo para a inteligência artificial. E com um simples clique, mesmo de maneira não muito perfeita, eu já tenho aqui uma camisa vermelha e antes era preta. Várias empresas estão entendendo que a necessidade de uma integração de inteligência artificial está ficando obrigatória para ter um sucesso econômico. E junto com o aumento dessa demanda relacionada a inteligências artificiais, a gente tem a Nvidia que também está fornecendo hardware
para as grandes empresas conseguirem produzir cada vez mais inteligências artificiais mais complexas e úteis para o nosso dia a dia. A procura de placas de vídeo atualmente para produtos de inteligência artificial tem estado tão alta, poucos meses os japoneses alertaram o mundo sobre um possível problema global da falta de placas de vídeo, uma seca. E isso tudo ocorreria por conta da ascensão do mercado de inteligência artificial. Uma matéria publicada pelo jornal O Globo no dia 23 de agosto de 2023 fala sobre a ascensão da Nvidia. Teve um aumento de lucratividade de cerca de 843% em relação ao mesmo período de 2022, tudo isso graças à ascensão das inteligências artificiais. Nós não precisamos ser muito inteligentes para perceber que a Nvidia está lucrando muito mais com o ramo de inteligências artificiais do que com o ramo de placas de vídeo para games, o que justifica o foco da Nvidia direcionar o foco dela para a produção de hardware relacionado à inteligência artificial. Mas agora, nesse exato momento, você deve estar se perguntando o que vai acontecer com a indústria dos jogos, sendo que a maior fábrica de placas de vídeo do mundo agora vai produzir hardware para inteligência artificial e não focado nos games. Basicamente, o foco agora é a inteligência artificial, mas a Nvidia não vai deixar de vez o mercado de produção de placas de vídeo para jogos. Ainda é um pouco obscuro sobre como será o mercado de placas de vídeo produzidas pela Nvidia daqui a alguns anos, mas pode ser que devido aos avanços de hardware relacionado à inteligência artificial, a gente consiga grandes avanços também para o mundo dos games, assim como já conseguiu recentemente. Até porque hoje as inteligências artificiais chegaram num nível tão absurdo de não só necessitar de um hardware para evoluir, mas sim, hoje as inteligências artificiais conseguem evoluir o próprio hardware. Um exemplo muito claro disso é o NVIDIA DLSS, que foi implementado nas placas de vídeo RTX Série 20. O DLSS basicamente é um multiplicador de desempenho com tecnologia fornecida por inteligência artificial. Basicamente, hoje o DLSS trabalha com uma tecnologia de upscale e também uma tecnologia de frame generation, consegue gerar quadros para você ganhar mais desempenho nos jogos. Técnica convencional de processamento de dados de uma placa de vídeo através da rasterização. Essa técnica calcula os vertex, os shaders, ou seja, as texturas, a iluminação e vários tipos de coisa. Tudo isso é calculado, tudo isso é renderizado através da placa de vídeo. Mas aí entrou o DLSS e em vez da placa de vídeo ter que renderizar todos os quadros na tela, tudo que está passando em tempo real, a inteligência artificial imagina parte do que vai acontecer e mostra para você na tela. Daí a gente tem uma fluidez e um desempenho maior. Além do DLSS, nós temos o Ray Trace, que basicamente é uma inteligência artificial capaz de calcular os raios de luz em tempo real, como se fosse a própria luz do sol. Daí você aprimora reflexos, aprimora sombras e várias coisas nos games, trazendo uma realidade muito maior. O Ray Tracing funciona muito bem junto com o DLSS, mas também exige uma área destinada ali para a placa de vídeo, um hardware específico para estar trabalhando da melhor maneira possível, o que é muito interessante. Então, para o público gamer, já faz algum tempo que as inteligências artificiais já estão presentes no dia a dia. Inclusive, tem Ray Tracing nos consoles, tem uma tecnologia similar ao DLSS nos consoles também. A partir da série RTX, das placas de vídeo GeForce, a série 20, nós tivemos também outros recursos que, diferente do RTX e do DLSS, não eram voltados necessariamente para games. Recursos que inclusive são exclusivos da Nvidia, como por exemplo a Nvidia Broadcast. Com ele você consegue remover até os cenários usando inteligência artificial em tempo real. Você pode jogar, fazer sua transmissão ao vivo, utilizando os recursos do NVIDIA Broadcast, o que é muito interessante. Detalhe que além de melhorar o vídeo, a gente também consegue melhorar o áudio via inteligência artificial com o NVIDIA Broadcast e até mesmo direcionar o seu olhar. Então você pode estar olhando para o lado, tem o Eye Contact que faz simular com que você esteja olhando para a câmera. São só alguns exemplos populares de tecnologias que a NVIDIA lançou e agregou ao seu hardware que você pode estar utilizando, mas esse ano basicamente nós tivemos um avanço muito unilateral em relação à inteligência artificial e a Nvidia. Então, francamente, eu acredito que isso não vai ser necessariamente ruim para quem gosta de jogar. Talvez nós estejamos chegando ao fim da era das placas de vídeo convencionais, sim, chegando ao começo da era de placas de vídeo mais focadas em inteligências artificiais do que evolução
na parte de hardware físico em si. Mas só o futuro vai poder dizer. Enquanto isso, eu vou continuar comprando as minhas placas de vídeo numa boa. Por sinal, se você quiser encontrar placas de vídeo barata ou outros hardwares a preço bom que realmente compensa, recomendo que você acesse o nosso grupo do Telegram, que está aí na descrição. Nós postamos sempre as melhores ofertas e também temos um bot que dá desconto para você comprar, principalmente no AliExpress. São descontos extras que realmente vão te ajudar de verdade. Se você gostou do vídeo, eu vou te pedir para compartilhar e quem sabe se inscrever, caso você não seja um inscrito do canal. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tamo junto, meus amigos.